Eu abandonei a leitura de um livro, o livro era bom e eu não me arrependo disso. E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o GeoLê e Geo não leu Didascalicon, né? Não sei como é que é, latim o negócio, né? De Hugo de São Vito. Pessoal, esse livro eu estive lendo, coloquei na minha meta de leitura, sorteei ele, né? Mostrei aqui no vídeo e eu estou abandonando esse livro e eu gostaria de aproveitar esse abandono de livro para conversar com vocês, porque para alguns de vocês abandonar um livro é quase como um pecado capital, é um crime contra sei lá, o universo literário, alguma coisa do tipo, quase como se fosse uma blasfêmia e não precisa ter esse peso todo que alguns de vocês colocam. Abandonar livros ou deixar um livro de lado não precisa ser necessariamente um problema. Na verdade, pode ser algo bom, algo simples ou algo trivial, pode ser algo tranquilo de se lidar. Então eu vou estar aproveitando a minha experiência para conversar um pouco com vocês de por que eu estou abandonando este livro. Porque um dos motivos para se abandonar um livro é o livro ser ruim. Você começa a ler o livro e o livro ele tem uma abordagem estranha, ele fala de uma forma que você não entende, ou ele lida com argumentos que você olha e parecem infantis ou parecem incoerentes e você simplesmente olha para aquilo e fala: não vale a pena ler esse livro, você abandona. Isso é algo bom, é algo louvável, você abandonar um livro que seja ruim. Porém, esse não é o único caso em que você abandona um livro, abandonar quando ele é ruim. E é por isso que eu quero comentar sobre isso aqui. Didascalicon, de Hugo de São Victor, tem o subtítulo Sobre a Arte de Ler, uma publicação da Quirion. E eu imaginei que fosse um livro que falasse propriamente de leitura. Inclusive, ele tem na capa, dá para perceber aqui no meu Kindle, aí, tem na capa, tipo alguém lendo, né? Não dá para saber se é um padre ou se é um pai de família, alguma coisa assim, mas está lendo aí para outras pessoas, todo mundo na leitura aí, muito bem, arte de ler, olha que beleza. Porém, o conceito de leitura aqui nesse livro é algo muito mais abrangente do que apenas a leitura de livro. Ele está falando sobre estudo, ele está falando sobre interpretação da realidade. Na verdade, este livro tem muito mais a ver com filosofia, com intelectualidade, ou, como é que eu posso dizer? Isso, sobre vida intelectual. Ele caminha muito bem, muito próximo ali do livro que leva inclusive esse título, né? A Vida Intelectual de Sertilanges, publicado pela Realizações. Então eu fui percebendo que ele é um livro com uma pegada muito mais filosófica, né? É quase como a filosofia que está por trás do movimento, como é que eu posso dizer, interpretativo, pedagógico. Ele é muito mais profundo do que eu esperava. E isso não é um problema. Na verdade, à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo, poxa, esse livro realmente tem muito a oferecer sobre isso. Tem uma parte escrita em português, traduzido, né? E uma parte em latim. E aí ele tem 6 livros duplicados, né? Então você tem o livro em português, o livro em latim, o livro em português e o livro em latim. Eu cheguei a ler o primeiro livro e ele fala ali sobre as ciências, sobre 3 tipos de ciências e tudo mais. E eu fui entendendo com certa dificuldade, eu percebi que era um livro que, para ler devagar, ele é escrito com capítulos muito curtos, então é possível ler devagar, porém ele não é um livro que atende ao propósito que eu tinha pensado para ele. Dentre as minhas metas de leitura, eu estabeleci alguns marcos, né, de estabelecer a minha meta. Ele está na categoria de interesses pessoais. Então ele de fato está na categoria, digamos assim, mais livre, né, onde ele não precisa ser um tema específico. Porém, eu pensei nele voltado para o aspecto de ler mesmo, ler propriamente, de lidar com os livros. E ainda que ele possa falar sobre isso posteriormente, para mim ficou muito claro que não é o propósito do autor falar sobre isso. Ele é um livro interessante ao que se propõe, né, propriamente, a falar sobre aspectos filosóficos, a falar sobre aspectos da mentalidade humana, inclusive tem aspectos relacionados com espiritualidade, com teologia, que eu achei muito interessante. E é um livro que eu acredito que vale a pena ler calmamente, tentando extrair as teses, né, de cada um dos capítulos, e são muitas, já que os capítulos são bem curtos, e de fato é possível extrair teses e muitas ideias, porém eu estou colocando todas essas qualidades do livro para que fique bem claro que ele é um livro bom, porém ele não é um livro que atende ao meu propósito, e por causa disso eu estou abrindo mão de continuar a leitura dele.
tá? Então, eu vou colocar ele como um livro abandonado e ele não é um livro ruim e tudo bem. Por que isso? Porque tempo é muito precioso, gente. Ainda que eu tenha interesse em ler sobre filosofia, ainda que eu tenha, esse ano eu vou começar um mestrado que tem uma área filosófica, ou seja, é muito interessante ler sobre filosofia, porém eu tenho outras prioridades. Se eu tivesse esse livro aqui, por exemplo, ele entraria em uma categoria de livros filosóficos, o livro da área da filosofia. Ok. Só que nessa área, nesse escopo de livros de filosofia, eu tenho muitos outros livros que esse não estaria em prioridade. Eu tenho outros livros mais importantes do que esse que eu preciso ler. Então, se eu vou gastar tempo com livros de filosofia, não é esse que vai entrar na minha lista, né? Agora, quando se trata de leitura, eu pensei que ele entraria como prioridade, mas também não é o caso. E o que é legal disso tudo, né, de tentar encaixar ele de um lado, de tentar encaixar ele do outro, é que eu gastei um tempo não muito grande, fiquei apenas na primeira parte, né, no livro um. Eu peguei ele no Kindle Unlimited, então eu nem gastei dinheiro com ele propriamente. Eu gastei o dinheiro da assinatura, né? Porém, eu não foi um desperdício de dinheiro. E uma última vantagem é que eu conheci a obra. Eu tive contato com a obra, pude dar uma olhada, pude ver um pouco sobre quem é o autor e tudo mais. E, digamos assim, tive um pouco da noção de uma leitura inspecional. E mesmo que eu não venha ter contato com esse livro tão brevemente, num futuro eu posso me lembrar dele e, opa, peraí, tem um livro que fala sobre isso que pode ser interessante, ou até mesmo eu tenho alguma noção para recomendá-lo a depender da necessidade de uma pessoa que eu estiver tendo contato, porém, não é um livro que eu li todo, que pelo menos por enquanto não pretendo fazê-lo. Ou seja, saí no lucro. Saí no lucro, não gastei muito, nem dinheiro, nem tempo, ainda conheci um livro e tudo mais. Ainda tive boas reflexões, né, sobre o ser humano e a relação com ciências e tudo mais, enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês essa experiência porque, sim, você pode, e inclusive em alguns casos você deve abandonar algumas leituras, e como eu, né? Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, mas dentro daquilo que está ao meu alcance a ser avaliado, tanto do livro quanto dos meus interesses, eu acho que eu estou fazendo uma boa escolha, inclusive eu acho que eu saí no lucro. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se você tiver interesse de adquirir a obra de Das Calicon sobre a arte de ler e você mesmo quiser se aprofundar um pouco mais em aspectos filosóficos, da intelectualidade e tudo mais, vou deixar o link aí na descrição para você dar uma olhada, ok? Vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal. E tchau.